Olá, gente, boa noite. Boa noite a todas as pessoas presentes. Boa noite a quem vai assistir depois pelo YouTube do canal do PPG-100, Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UNB. Então, mais uma noite de muita felicidade, né, para mim e eu acho que para toda a área das artes cênicas no Brasil, né, porque temos convidados bem importantes e interessantes aqui com a gente. Eu estou aqui para fazer mais uma abertura e também o encerramento da atividade de hoje. E, enquanto abertura, eu quero dizer que este é um projeto de pesquisa e extensão chamado Artes Cênicas e Universidade, Repensamento Curricular de Intervenções Antirracistas. É um projeto que foi contemplado pela chamada Pró-Humanidades, do Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Humanidades do CNPq. E essa é uma ação conjunta entre 3 universidades brasileiras, a UNB, aqui pelo Departamento de Artes Cênicas, e pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, do qual eu atualmente sou coordenador, a UFBA, através da professora Alexandra Dumas, e a Universidade Federal de Sergipe, através do Departamento de Teatro, com a professora Cristine Santana, e o Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Culturas Populares da Federal de Sergipe, aqui representado pela professora Neila Maciel. Então, somos nós que estamos desenvolvendo, né, esse projeto coletivo e, claro, chamando os cursos de artes cênicas de todo o Brasil para estarem com a gente nessa discussão, né, sobre a possibilidade de um currículo antirracista nas artes cênicas universitárias. Então, essa é a meta. E aí, esse projeto aqui que a gente está, nesse momento, é apenas um braço do projeto maior. A gente começou com pesquisas, né, curriculares e também com o seminário pedagógico Artes Cênicas e Racismo, do qual essa palestra faz parte, né? E também estou feliz porque hoje quem vai mediar aqui com a gente é uma bolsista pesquisadora desse projeto. Nesse caso, a bolsista é Glau Soares, que é aluna do nosso curso de licenciatura em teatro aqui do Departamento de Artes Cênicas da UNB. Então, eu vou falar um pouquinho sobre Glau, e aí vou trazê-la para ela também se apresentar e falar um pouco para vocês e, consequentemente, apresentar a nossa palestra de hoje. Então, Glau Soares é artista preta, graduanda em artes cênicas pela Universidade de Brasília, produtora cultural com experiência em eventos culturais, preparadora de elenco dos filmes Maria, de 2023, Rumo, de 2022, e coprodutora do curta Lubrina, de 2023, premiado no Festival da Colômbia, também nesse ano de 2023. É o Fixe Festival. Glau, não sei se eu falei certo, você depois corrige. Diretora da Associação Lésbica Feminina Coturno de Vênus, diretora do espetáculo teatral Atumbiê, de 2023. Em 2017, foi premiada pela Secretaria de Apoio à Cultura, que é o FAC, né, o Fundo de Apoio à Cultura aqui do Distrito Federal, na categoria audiovisual. Então, também estou muito feliz de trazer aqui com a gente, como mediadora, nossa bolsista pesquisadora Glau Soares, que já está na tela com a gente. Glau, boa noite! Boa noite, Érico. Boa noite a todas e a todos presente nesse formato virtual, né? Nesse aconchego distante, mas ainda assim um lugar de se fazer quilombo, de se fazer presente. Tô nervosa, tô muito feliz. Nervosa por quê? Porque participar desse projeto, como o Érico mencionou, é algo insurgente para mim, é algo potente, algo
como diz Paulo Freire, de esperançar, né? Esperançar futuros possíveis, esperançar pertencimento, principalmente dentro desse locus que é uma educação antirracista. Eu trouxe hoje um poema que muito me apetece, que é um poema de Maya Angelou, né, que a Maya Angelou ela foi uma figura extremamente extraordinária das letras. Ela é uma mulher norte-americana e ela foi uma grande porta-voz dos anseios e da revolta de pessoas negras, né? O poema diz assim: você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar, pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, com uma poeira eu vou me levantar. Esse poema ele ressoa em mim no sentido de entender, enquanto coletividade, entender que o tema que a gente vai discutir hoje ele é um tema muitas vezes delicado, porque fala dessas pessoas negras, aí eu me coloco dentro dessa história, né? De que é esperançar esse lugar antirracista, do que é pensar currículo antirracista, né? E o que ele provoca, o que a arte provoca e o que ela provoca dentro da educação, né? Quando a gente projeta uma estrutura antirracista. Então, hoje a gente vai falar, quando eu digo a gente, é porque eu vou estar aqui com Thalita Barros e com o professor Jarbas, e a gente vai trazer um pouco do que é essa reflexão e do que é essa atuação também docente, né, antirracista. Como que a gente vai pensar e discutir junto e se inquietar juntos também aqui, né? Então é isso, acho que Érico me apresenta numa forma de lattes, e eu vou dizer, eu sou uma mulher preta, né, vinda aqui da Ceilândia, eu falo de uma das maiores periferias de Brasília, que é a cidade de Ceilândia Norte. Eu sou uma mulher sapatona, eu sou mãe da Sofia e do Davi, e eu entro nesse processo entendendo um lugar político e social que eu tô quando eu tô ali por volta dos 20 anos de idade, que é quando a ficha começa a cair e quando eu começo a entender, agora me emancipando dentro dessa consciência de que essa é uma figura negra, sobretudo dentro do Brasil, entendendo o que me espreme, o que me causa anseio, o que me deixa nervosa, o que me faz travar a fala, né? Entender que esse espaço que eu estou hoje é um espaço de conquista, então eu vou agradecer a todas e a todos que vieram antes de mim também. E pensar que a gente só vai conseguir se tivermos uma responsabilidade coletiva, entender que esse propósito de discutir um currículo antirracista, ele não é só pessoas negras que são colocadas para discutir sobre isso. Isso é uma responsabilidade de toda uma sociedade, porque a gente entende que o racismo ou os racismos, eles estruturam todas as cadeias, seja de educação, seja de saúde, seja de afeto, né? Ele permeia por todos esses lugares. Bom, dito isso, eu vou falar um pouquinho aqui também de duas figuras maravilhosas, né, que eu andei stalkeando aí nas redes sociais, que é a Thalita Barros e o Jarbas Siqueira. A Thalita Barros, ela é professora, artista visual, atriz e pesquisadora em arte, graduada em artes visuais pela Unimontes e mestranda em artes cênicas pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, PPGAC, da Universidade Federal de Uberlândia. Ela é professora da educação básica da Rede Municipal de Educação de Uberlândia e da Rede Estadual de Educação de Minas Gerais. Opa! Primeiro, porque é uma mulher, né? Então, seja muito bem-vinda. Segundo, porque entender essa figura dentro desse lugar da educação básica, onde a gente entende que é ali que vai formando o imaginário, vai formando consciências, vai desembocando esses vários viés e ramificações de pensar uma educação, né? É a partir dessa educação básica. Então, seja muito bem-vinda, Thalita. E a segunda figura é o professor Dr. Jarbas Siqueira. Bom, Jarbas é professor, dançarino, ator e pesquisador das culturas brasileiras. Ele é doutor em artes cênicas pela PPGAC, Unirio, mestre em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia,
mestre em Desenvolvimento Social pelo PPGDS Unimontes, graduado em Artes, Teatro pela Unimontes e professor do curso de dança. Então, entender também a partir de você, né, professor Jarbas, esse lugar do que é o corpo em movimento, e para além esse corpo negro em movimento, esse corpo que traz uma bibliografia já antirracista, né? Aí só pelo fato dele estar intrínseco dentro da arte e de se movimentar a partir dela. Bom, minha gente, por hora é só. Já já eu volto. E eu vou chamar aqui o professor que já está aparecendo na telinha. Jarbas, é com você e espero que essa live seja muito deliciosa. Estou bem ansiosa. Bora lá. Obrigado, Glau. Obrigado, Érico. Obrigado, PPG-100, pelo convite para estar aqui nessa noite conversando, né, com vocês. Boa noite a quem está presente agora. Boa noite para quem vai assistir depois. Primeiro, só dizer que, infelizmente, a gente teve um probleminha e a Thalita ela não vai poder estar presente fisicamente aqui, apesar da energia e das coisas dela estarem aqui. Nós somos um casal de artistas, professores negros atuando na educação básica, na educação superior, e a gente tem um filho que é uma criança autista que, infelizmente, teve uma intercorrência de saúde, e a Thalita e eu decidimos que ela, então, daria o suporte para ele nesse momento, e eu viria aqui para poder fazer essa conversa com vocês, mas a Thalita está aí, né? Os nossos contatos vão estar aí no final também, para quem quiser fazer contato comigo ou com ela, né? Para que a gente possa dar mais seguimento a essa conversa, né? Em outros momentos também. Eu vou me apresentar então bem rapidinho. Meu nome é Jarbas, eu sou um homem norte-mineiro, de uma cidade pequena chamada Bocaiúva, pesquisador das Congadas aqui no estado de Minas Gerais. Sou um homem preto, de pele menos retinta, de uma barba densa. Estou utilizando uma blusa branca com os dizeres hashtag, vou levantar aqui, desculpa, hashtag é coisa de preto, lecionar, para poder também me colocar aqui nesse lugar, né, enquanto uma pessoa preta dentro da educação, nesse espaço de educação. E atrás de mim tem um estante com fotografias, com livros e outros materiais, e ali no cantinho tem uma obra da Thalita, né, que é uma obra baseada numa pesquisa que ela fez com grafite, no seu processo de formação no campo das artes visuais. Bom, então acho que a gente pode começar já, Érico, se você quiser incluir. A nossa ideia hoje é falar sobre a relação entre arte e educação antirracista, né? Pensando dois elementos aí nesse processo, que é o currículo e a nossa prática, a nossa atuação docente, questões que a gente tem levantado dentro dessa perspectiva da educação docente em arte, numa relação com essa perspectiva antirracista. Então, pode passar, Érico, e aí pode passar uns 3 já, então, né? Então, para a gente poder começar, olha só, a gente vai começar partindo de um pressuposto muito importante para a gente, que é entender que a universidade é branca. Entender que a educação é branca, entender que o saber e a ciência que são produzidos no espaço da universidade e na educação são brancos e coloniais. E que, inevitavelmente, por causa disso, o currículo na educação é branco e colonial. Então, quando a gente parte desse pressuposto, a gente já entende que a gente está numa seara de disputa. A gente está numa seara de conflito, numa seara de fricção, e que a gente precisa problematizar essas questões para que a gente possa falar, então, de um currículo e de uma educação antirracista. E aí, pensando um pouco nessa questão dessa universidade branca, desse saber, dessa ciência, dessa educação e desse currículo branco e colonial, né? Aí, né, eu não vou entrar muito na seara do colonial, mas só para a gente poder não esquecer que é inevitável que a gente fale das dimensões coloniais, quando a gente também está falando da educação e do Brasil e da relação racial, né? Mas pensar que dentro dessa configuração a gente tem uma construção de uma ciência cujo
o processo principal é a razão, e essa razão, ela, como se ela fosse superior, como não, né? A orientação é que ela é superior a todas as outras formas de construção de conhecimento. Dentro desse contexto também, a determinação de que existem teorias e saberes que são mais importantes que outros saberes, principalmente aqueles saberes que não estão na seara da colonialidade, né? E que a base para essa universidade branca, para essa educação branca, para esse currículo branco, é o disciplinamento e o regramento metodológico de conhecimentos que são generalizantes e que não cuidam das questões específicas e pontuais da nossa sociedade, dos espaços em que nós estamos, né? Érico, se quiser passar. Então, pensando um pouco nisso, né, nessa relação, a gente faz uma pergunta, né? O que a gente precisa saber sobre o currículo? Para que a gente possa, então, problematizar essa noção de currículo e essa noção de educação, né? Então, a gente separa aqui dois momentos, mas esse último momento desmembrando em um terceiro momento. O primeiro momento seria o momento das teorias críticas sobre o currículo, que surgem ali na primeira metade do século XX, né, e que buscam entender o currículo como um lugar de disputa política e de disputa ideológica, né? E que essas disputas políticas e ideológicas estão na relação com as noções de poder. Então, a gente ouve muito falar quando a gente está em processo de formação na educação, especialmente no ensino superior, né, que é um momento, é uma questão que envolve uma disputa de poder, né? Mas as teorias pós-críticas do currículo, elas vêm justamente para poder deslocar um pouco essa concepção da ideia de ideologia, né, e da dimensão desse pensamento mais filosófico, e começam a tratar as relações com o currículo como a partir das noções de discurso. Então, a gente sai de uma seara, de um pensamento filosófico idealista do campo da ideologia, e a gente parte para um lugar do discurso como aquilo que se produz enquanto fala, enquanto lugar de produção de uma maneira de dizer sobre o mundo, né? Dizer sobre algo que esteja naquele momento. Então, pensando um pouco nessa relação desses dois períodos, e esse momento, ele atravessa principalmente a partir da segunda metade do século XX, e a gente ainda vive esse momento, né, desse pensamento sobre currículo, né? O que nos interessa? Interessa pensar e buscar uma compreensão do currículo a partir das noções de discurso político. E pensar que esse discurso político sobre o currículo, ele é que vai definir a estrutura do que compõe, do que propõe o próprio currículo. Então, o discurso, enquanto uma dimensão política do modo como a gente quer o processo de formação, né, desde as crianças, no ensino infantil, até o ensino superior e a pós-graduação, né? Pode passar, Érico, por favor. Então, nesse lugar, a gente faz, então, essa reflexão de que o currículo, ele vai ser... E aí, quando a gente está falando de currículo, a gente está falando da estrutura curricular proposta pela educação, a gente está falando da Base Nacional Comum Curricular, a gente está falando dos currículos dos cursos de graduação e pós-graduação, a gente está falando do modo de organização de um fluxograma, de um curso, né, de qualquer curso de formação, principalmente quando a gente pensa aquela formação que se coloca como obrigatória e aquela que se coloca como optativa ou eletiva dentro desses cursos, né? Então, o currículo, ele é o resultado dessas escolhas que são feitas pelas pessoas para produzirem um discurso sobre a educação que se deseja desenvolver. Ou seja, o currículo, ele vai, de alguma maneira, dizer muito sobre quem propõe a pauta da construção desse currículo. E a maneira como a gente escolhe os elementos que vão compor esse currículo, desde os saberes
que ali estão dispostos, enquanto muitas vezes disciplina, né? Mas também as questões e ponderações culturais, políticas, éticas, epistêmicas, estéticas, didáticas, pedagógicas, metodológicas, né? E num segundo momento, também pensar que se a gente, se esse currículo ele diz sobre as pessoas que produzem, se a gente pensa um currículo sem a presença das pessoas negras, mas também dos conteúdos, das metodologias, das epistemes que envolvem a população negra e indígena, a gente corre um risco muito grande de não se atentar para a inclusão da necessidade, né, para uma inclusão efetiva. Por que eu falo inclusão efetiva? Porque, como é legislação, desde a Lei 10.639, mas passando também pela 11.645, se não houver a inclusão dos temas étnico-raciais na educação, aquele currículo ele é invalidado pelo Ministério da Educação, mas a gente corre o risco desses assuntos serem incluídos pontualmente no currículo, que é o que mais a gente vê em toda a nossa formação, ou eles serem incluídos e serem tratados de modos racistas, né? Racistas no sentido de você observar, por exemplo, a cultura negra, mas eu observo a cultura negra e construo um discurso sobre a cultura negra a partir de parâmetros brancos, a partir de parâmetros coloniais. Então, a gente corre um risco muito grande quando a gente não faz com que a presença das pessoas e dos conteúdos pretos estejam efetivamente dentro dessa construção do discurso sobre o currículo. Pode passar, Érico, por favor. E aí, então, a gente se faz essas perguntas. É possível construir um currículo que seja, de um lado, descolonizado e, de outro, antirracista? Né? E essa é uma pergunta difícil de ser respondida mesmo, mas o professor Luiz Rufino, né, é um importante pesquisador, né, um pesquisador que tem sido muito falado nos últimos tempos, né, no livro Vem se Demanda, Educação e Descolonização, ele tem um pequeno fragmento, eu até coloquei aqui para a gente, que ele vai falar um pouco sobre isso, que pensar a educação como descolonização é a gente pensar a implicação das pessoas, é a gente pensar a implicação política da vida das pessoas, dos conteúdos, das relações, das práticas cotidianas, dos pertencimentos coletivos, das éticas, das aprendizagens, da circulação dos conhecimentos, né? E de como que isso se atravessa dentro de uma proposta curricular, dentro de uma proposta de uma educação que combate a violência colonial e a história colonial que sempre foi apresentada para a gente como a única possível história, né? E ele termina falando, né, que a educação não está para a salvação de nada e de ninguém, mas para a garantia da vivacidade das existências e suas inscrições no tempo. Ou seja, quando a gente pensa numa educação descolonizada, a gente não está preso numa relação com o modo de construção de um currículo, ou o modo de construção de uma educação embranquecida. A gente precisa também pensar a reformulação desse lugar dessa educação embranquecida. Pode ir, Érico, por favor. E outra referência muito importante para a gente nesse momento, né, nessa discussão, é a professora Nilma Lino Gomes, né, que ela vai falar sobre a importância da relação, né, de buscar essa descolonização dos currículos, né, mas pensar que só é possível esse processo, né, quando a gente observa, lança um olhar, desinvisibiliza, traz à tona, né, os sujeitos, as experiências dos sujeitos que estão em processo de colonização, né, e as histórias desses sujeitos, os conhecimentos, as formas de produção desses conhecimentos, a perspectiva, né, a episteme que está vinculada a esses sujeitos.
Então, de que maneira que a gente pode, ao pensar uma educação para a descolonização e para um processo antirracista, ao pensar essa educação, a gente também precisa pensar na relação da presença desses sujeitos na construção do currículo, mas na presença desses sujeitos e dessas histórias e desses conteúdos e dessas temáticas enquanto objetivo da educação. Então, não adianta a gente tratar esses temas como se fossem apenas, a gente ouve falando muito, né, sobre tratá-los de maneira transversal. Se a gente não trata esses assuntos, esses temas, como objetivo central do processo educacional, a transversalização ela não ocorre, ela não vai acontecer e ela não vai dar conta da relação e da realidade específica desse tipo de construção de currículo, desse tipo de educação. Pode ir, Érico, por favor. Então, pensando um pouco nisso, a gente aponta algumas questões. Assim. Então, para pensar primeiro que um currículo descolonizado, né, ele não é um currículo que nega a presença do branco, né, como o currículo que a gente tem hoje em dia, que nega a presença do negro, nega a presença do indígena e das suas epistemes. Ele não quer e ele não deve negar a presença do pensamento branco, mas ele deve tratar essas relações na mesma proporção, sem criar hierarquias entre eles, sem dimensionar o que é mais importante ou o que é menos importante, né? Sem juízo de valor, mas apenas apresentando a diversidade do pensamento e as diferentes epistemologias, diferentes formas de apreensão das questões no mundo. Né? E para isso é importante que a gente se atente para a realidade do processo educacional em cada lugar. Né? E o currículo descolonizado também deve produzir ações políticas e discursivas que levem e que construam práticas libertárias. Para quê? Para que a gente possa valorizar essa diversidade de saberes que a gente está falando, e suas epistemes, e suas formas de construção de conhecimento, considerando especialmente as formas de produção de conhecimento, as formas de organização de pensamento, as formas de expressão da construção desse conhecimento em cada local. Então, a gente sai de uma perspectiva generalizante da educação para pensar uma dimensão localizada dessa educação, para que essa educação localizada esteja mais assimilada e construindo sentido a partir da própria experiência de existência dos sujeitos nos seus locais. Né? Pode passar, por favor, Érico. E aí, a gente se pergunta, né, por qual o motivo que a gente, então, deve pensar um currículo antirracista? Então, primeiro, porque a gente precisa evitar verdades absolutas. Né? Essas verdades absolutas que a gente aprende, como, por exemplo, né, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Né? Então, assim, são algumas verdades absolutas que estão aí que a gente continua perpetuando dentro da nossa prática educacional. Tomei essa como referência, mas a gente poderia falar, por exemplo, né, pegando aqui, né, o termo que é utilizado na educação ainda hoje, né, mas o indígena é aquele que mora na floresta, que vive nu, que caça e pesca para comer, que mora na oca. Como se o indígena se resumisse a essa descrição que foi feita de um modo muito colonial sobre o que é o indígena, né? A segunda questão é que a gente precisa, com essas práticas, impedir epistemicídios, né? Impedir que a construção de saber e a experiência do saber de distintas pessoas possam ser eliminadas dentro do processo de construção da experiência educacional. A gente também pensar em reconhecer novas práticas metodológicas, novas práticas pedagógicas, produzir contra-epistemologias, né, num processo de fricção com as epistemologias que já estão postas, e valorizar a diversidade de saberes. Então, uma proposta de um currículo antirracista é aquela que inclui negros e indígenas como elemento central,
que produz um discurso renovado, né, sobre essas pessoas e sobre as suas culturas e sobre as suas práticas, e que alimenta, né, essas questões que a gente está pontuando aqui nesse momento. Pode passar, Érico, por favor. Bem, dentro dessa relação, a gente precisa pensar que isso é uma construção de um caminho. Isso não vai acontecer da noite para o dia. A gente precisa começar a pensar num processo que vai desde a formação de novas pessoas, e aí é uma formação que vai também para o currículo das universidades, em todas as áreas, a inclusão das pessoas pretas nesses espaços, né, nos espaços de docência na universidade, nos espaços de docência na pós-graduação, nos espaços de docência na educação, porque sem a presença, e de pessoas indígenas também, porque sem a presença dessas pessoas é muito difícil que a gente consiga alguma mudança radical, né? Para propor uma mudança que seja radical, a gente precisa quebrar esses lugares de privilégio do conhecimento e do saber, e esse lugar de privilégio desse currículo embranquecido, para a gente poder pensar outras propostas educacionais e formativas que já partem das práticas antirracistas. Logicamente, isso não tem que ficar na mão das universidades apenas, isso deve começar desde a educação básica, porque é lá que a gente já vai mostrando, construindo um pensamento antirracista, né? Pode passar, por favor, Érico. E aí, para pensar isso na arte, na arte no sentido da arte-educação, na educação básica, mas em todas as áreas, né, de atuação das artes, artes visuais, música, dança, teatro, artes audiovisuais, a gente sugere que a gente precisa pensar uma mudança de perspectiva, e essa perspectiva precisa ser, então, antirracista. Antirracista não apenas no discurso antirracista, né, de que eu não cometo racismo, então eu sou uma pessoa antirracista, mas no sentido de problematizar o que é o racismo, quais as suas implicações sociais, culturais, filosóficas, epistêmicas dentro da nossa relação, e aí propor uma nova perspectiva que seja realmente antirracista. E aí a gente faz isso a partir de quatro questões, que seria uma mudança epistemológica, né, e essa mudança capaz de problematizar as noções de arte e cultura também. E aí, por que a gente fala de arte e cultura? Porque na legislação é sinalizado, na Lei 10.639, na 11.645, que uma das áreas de atuação específica para a inclusão dos conteúdos étnico-raciais na educação é a arte. Seria a arte, a história, a literatura, né, como os lugares principais desse trabalho. Então, é uma função nossa, enquanto artistas educadores, pensarmos essas práticas, e a inclusão e a transformação desses currículos. Então, primeiro, essa mudança epistemológica, problematizando. Segundo, uma revisão histórica da produção, da construção da arte enquanto pensamento, enquanto ideia, enquanto produto, para que a gente possa tornar visíveis artistas e produções artísticas negras e indígenas, né, que foram apagadas ao longo da história, né? Num terceiro momento, uma produção crítica, e uma crítica a toda a produção e à apropriação cultural que muitas vezes é feito, tá bom? E, num quarto momento, a visibilização das artes e culturas negras e indígenas partindo da relação com o local, que seria, então, pensar essa relação com os grupos, artistas, mestres, comunidades, griots, que estejam ali naquele lugar onde a escola está inserida, onde a gente tem a possibilidade de diálogo mais aproximado com essas figuras, com esses pensadores e produtores de arte e de cultura. Pode passar, por favor. E aí, para isso, a gente propõe 4 movimentos que não são necessariamente, não é necessariamente uma metodologia, mas são movimentos que a gente precisa fazer cotidianamente dentro das nossas práticas. Quais são eles? A gente chama de desinvisibilizar, que é esse de dar visibilidade, mas não no sentido de que eu tenha o poder para dar visibilidade a alguém ou a alguma coisa, mas no sentido de
apresentar ao nosso público quem são os artistas, quem são os fazedores de cultura, quem são essas pessoas pretas e indígenas que estão produzindo arte, e não apenas no sentido cultural, né, daquele fazer artístico vinculado a culturas tradicionais, culturas populares, mas também no desenvolvimento das nossas práticas naquilo que a gente chama de arte contemporânea, né? No cinema, no teatro, na música, nas artes visuais. Quem são essas pessoas que hoje estão produzindo arte a partir de uma lógica cultural, de uma lógica de um pensamento, de uma episteme antirracista, negra e indígena principalmente? Né? O segundo movimento seria o de experienciar, que seria colocar em contato, né, propiciar essa relação da experiência no contato com esses artistas, com esses fazedores de cultura, com esses mestres, com essas mestras, a partir daquele local onde a escola está inserida, a partir da cidade, da região, do estado, né, dependendo do contexto em que a escola esteja inserida, né? O terceiro movimento a gente chama de recriar, que é quando, a partir desse contato, dessa relação, conhecendo esses artistas, conhecendo essas histórias, a gente pode experimentar a nossa própria prática artística, recriando experiências, propondo novas experiências dentro da educação, dentro da sala de aula, e construindo essas experiências já a partir de uma perspectiva crítica e antirracista. Né? E, por fim, um quarto movimento seria o de problematizar, que tem a ver com o processo de a gente estar em contínua avaliação do nosso processo. Então, se em algum momento eu identifico que dentro das minhas práticas, das minhas experiências, das minhas ações, eu produzi alguma parte de um discurso racista, por exemplo, como que eu posso retomar isso, avaliar e reinventar esse discurso que eu estou produzindo? Ou se eu fui capacitista em algum momento, como que eu posso, dentro do processo educacional, não me prender a essas questões e entender que, como o racismo está muito presente na nossa estrutura social e a gente pode cometer, em algum momento, algum erro, como que eu consigo olhar para isso e reinventar esse processo em contínua avaliação, em contínua avaliação, para que a gente possa, a todo momento, combater toda e qualquer violência racial que possa existir dentro do processo educacional, dentro da escola, dentro do ambiente universitário. Então, de que maneira que a gente pode construir práticas na educação em arte, pensando um currículo antirracista, mas essas práticas serem o tempo inteiro voltadas para esse processo de impedir o epistemicídio, de impedir a violência racial, de construir uma consciência racial, um letramento racial que nos permite olhar para essas práticas de outra maneira. Pode passar, por favor, Érico. Eu acho que, então, nesse lugar, né, o que a gente fala e o que a gente tem conversado muito, a Thalita e eu, é sobre essa postura docente, essa postura pedagógica, essa postura metodológica, que requer da gente uma atitude crítica o tempo inteiro, e essa atitude crítica ela pode ser entendida como atitude decolonial ou descolonial, eu prefiro o termo descolonial, mas uma atitude descolonial, né, porque a gente está produzindo um processo de quebrar esse ciclo de violência, esse ciclo de racialização, para produzir, então, um processo antirracista. Então, sem atitude crítica, sem uma postura crítica, eu não consigo pensar um processo de educação antirracista. Né? E para que isso? Para que a gente possa promover o reconhecimento das identidades culturais, o reconhecimento das identidades raciais, que a gente possa valorizar a cultura local, valorizar as culturas pretas, as culturas indígenas, entender como que isso se processa dentro da construção de um conhecimento, né? Localizar esses conhecimentos, esses saberes, essas epistemes dentro da nossa prática cotidiana, social, na nossa relação, né? Para que a gente possa, a partir da nossa relação com o ensino, produzir aí sim ações de educação que sejam transgressoras,
e que possam dar suporte para que a gente possa construir uma sociedade antirracista, né? Isso não é fácil, né? Requer da gente o tempo inteiro esse processo de autoavaliação, o tempo inteiro, de problematizar o tempo inteiro, mas a gente precisa caminhar por esse lugar para que a gente possa tentar construir uma sociedade realmente antirracista. Pode passar, por favor. E aí a gente chega em algumas experiências, né? Eu vou mostrar algumas experiências da Thalita. Talvez o próximo eu fiz uma apresentaçãozinha e não vai aparecer, mas eu vou tentar falar um pouco, tá bom? Das imagens. Essa primeira imagem é um trabalho que a Thalita fez na escola, que é a partir da noção da identidade e do reconhecimento da nossa negritude a partir do tom da pele. Então, ela começou a desenvolver o trabalho com os alunos, pedindo para que eles se auto-representassem. E aí, todos eles, ou quase todos, buscaram tons que são aqueles de rosa e de amarelo, que imitam o que historicamente foi ensinado para a gente como lápis cor de pele, né? Pode passar, Érico? E aí, realmente não vai aparecer. Então, a Thalita desenvolveu um projeto dentro da escola, onde ela começa levando o texto Pequeno Príncipe Preto, do Rodrigo França. Ela faz uma leitura do Pequeno Príncipe e depois uma leitura do Pequeno Príncipe Preto, para que as crianças possam entender as duas perspectivas. A partir da contação dessa história, então, começa um processo. Eu acho que dá para vocês verem aqui, tem uma criança com um espelho se observando. Mas a Thalita fez um conjunto de espelhos pendurados em árvores pela escola, onde as crianças começavam a se observar. E a partir desse processo de observação pelo espelho, elas começaram a perceber e utilizando, né, esses conjuntos de lápis de diferentes tons de pele que hoje em dia são oferecidos nas lojas, né, que vendem materiais escolares. Então, ela começou a desenvolver esse processo para esse autorreconhecimento da imagem. E esse processo de autorreconhecimento da imagem gerou um processo de reconhecimento da própria negritude, e a partir daí o reconhecimento da relação com a sua identidade, a partir do seu tom de pele. E aí você começa, então, a sinalizar elementos do processo da identidade racial, né? Já com crianças, aqui no caso, a Thalita está trabalhando esse projeto com crianças de 7, 8 anos de idade, né? Do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Pode passar, por favor, Érico? Também vai estar uma confusão de imagens, mas esse é um outro processo que a Thalita desenvolveu. A primeira imagem não vai aparecer aí para vocês, mas ela leva para a sala de aula um trabalho de um artista uberabense. Um artista, a cidade de Uberaba fica ao lado da cidade de Uberlândia, e essa artista uberabense é uma artista preta e é uma arte educadora. E ela desenvolveu um trabalho a partir dessa colagem sobre o papel vinílico preto, trabalhando a partir, no caso dela, ela desenvolveu esse trabalho a partir das congadas. E aí a Thalita trabalha, então, com essa artista dentro da sala de aula, apresenta o trabalho dessa artista para os alunos, reconstrói a história, né, dessa artista e da importância dessa artista, mostrando como que ela faz esses trabalhos, e aí começa a desenvolver um trabalho com os alunos, e aí vocês vão ver que ela vai para o chão da sala, para o chão da escola, nessas duas imagens que estão mais à frente, porque o chão da escola é o único espaço que ela tem para poder desenvolver esse trabalho. Então, ela vai trabalhar com os corpos das crianças a partir da silhueta, né, que é a base do pensamento da produção desse trabalho dessa artista educadora de Uberaba. E aí ela começa a fazer uma montagem a partir desse lugar, levando materiais que são, vocês estão vendo aqui uma corda com fitilhos, que é uma das coisas que aparece muito no ambiente da congada. Então, ela leva também a congada para esse momento. E aqui, nesse momento, ela deixa, por exemplo,
a música acontecendo para que as crianças se habituem com aquele tipo de sonoridade musical, voltado para a congada, né, e para a cultura preta. E aí você faz um processo de desinvisibilização da cultura local a partir de um artista que também faz o mesmo processo. Porque dentro do espaço, a Thalita trabalha em uma escola de periferia de Uberlândia, no bairro Laranjeiras, e próximo à escola existem grupos de congada. Então, ela faz um processo também de valorização daquela prática cultural que as crianças têm acesso ao longo das suas vidas. Né? Pode passar, por favor. E aí eu vou mostrar alguns projetos, né, que eu tenho desenvolvido na universidade. Esse projeto chama Partilha de Saberes, Diálogos entre a Dança e o Congado, onde a gente leva os congadeiros para dentro da sala de aula e para dentro da universidade, para que as pessoas possam ter contato com os congadeiros dentro da universidade. E pode passar, por favor, Érico? E aí, na relação com esse contato, a produção de novos diálogos e novas discussões sobre esses conteúdos. Aí é uma programação do ano de 2015, desse mesmo projeto, pode passar, por favor. No ano de 2016, 15 e 16, a gente recebeu a Abrace aqui em Uberlândia, e a gente levou a Congada para dentro da Abrace, né? Levando a Congada, ela fez a abertura tanto do encontro da reunião científica quanto do congresso da Abrace aqui, fazendo esse contato direto entre esses fazedores de cultura, dessa cultura preta, com a universidade. Esse grupo especificamente sensibilizou a todos nós, porque na fala do mestre ele falou, essa é a primeira vez que nós entramos na universidade, eles nunca tinham entrado na universidade, nem como pessoas físicas, quanto mais na condição de congadeiros, né? Então, a gente faz esse trabalho de tentar levar. Logicamente, esse projeto aqui, ele tem... ele bebe muito do Encontro de Saberes, produzido aí na UNB, né? Porque é uma referência muito importante para a gente o trabalho do professor José Jorge Carvalho. Né? Pode passar, por favor. Aí, em 2016, a gente levando a Congada para fazer a abertura, isso é dentro do campus da universidade, nós fizemos um cortejo dentro do campus da universidade, pode passar, por favor, Érico. Em 2017, a gente desenvolve um projeto de formação de pessoas que vão trabalhar para a elaboração de laudos e de inventários para patrimônio cultural imaterial. Então, foi um curso oferecido dentro da universidade. O professor, o principal professor desse curso foi o professor Jeremias Brasileiro, que é um pesquisador da cultura negra de Uberlândia, mas também é o comandante-geral da Congada de Uberlândia. Ele é doutor em História e ele tem um conhecimento gigantesco sobre esses assuntos, e a gente, além de trazê-lo, né, nessa figura, e ele sinalizava para a gente, é a primeira vez que eu sou contratado na universidade como professor. Eu sempre sou contratado como palestrante, como alguém que vai participar de uma mesa, ou convidado para fazer uma ação pontual. Mas ser contratado como professor é a primeira vez que eu estou sendo na história dentro da universidade, para ele, para o Jeremias, né? Pode passar, por favor, Érico? E esse foi, em 2021, a gente realizou o Ingiro, o Encontro Afro nas Artes Cênicas, em parceria com o GT, o Afro nas Artes Cênicas, e foi um encontro muito, muito interessante, porque a gente conseguiu atingir muitas pessoas da área de artes cênicas no país com esse encontro. Pode passar, por favor, Érico? Eu acho que acabou, acho que é isso. Essas ações todas, elas estão no campo, tanto da pesquisa quanto no campo da extensão. Mas eu também desenvolvo algumas ações dentro da prática pedagógica na sala de aula, tanto na graduação quanto na pós-graduação, onde a gente faz esse movimento. Então, toda essa ação extensionista, a gente vai levar para dentro da prática da sala de aula, com os mestres, com as pessoas e com a relação com o nosso local. Então, o que a gente tem acreditado para pensar
uma educação antirracista, uma educação antirracista nas artes, é como a gente faz para que essa educação ela realmente seja produtora de novas ações e que inclua as pessoas pretas dentro dessa formação e dentro dessa construção de pensamento, valorizando as suas epistemes e as suas práticas e os seus processos de construção de conhecimento, mas também de que modo que a gente pode formar pessoas para uma sociedade antirracista. E aí esse é um desafio gigantesco, é um desafio gigantesco pensar currículo nessa relação, nem sempre a gente consegue, né? No campo da disputa, do discurso, no campo da disputa das relações, às vezes aquilo que a gente está apontando parece soar muito muito exclusivista, né? Quando a gente fala de uma educação antirracista, como se fosse só para a gente ou como se fosse só necessária de ser pensada e produzida por pretos, isso que a Glau acabou de falar no início, né? E não é. A gente precisa começar a pensar nessas relações e precisa começar a pensar em como que isso vai desenvolver o nosso campo de conhecimento também, porque não tem volta, né? E ainda bem que não vai ter volta. Nós conseguiremos, em algum momento, produzir uma educação que seja realmente antirracista. Então, obrigado a todo mundo, né? E a gente fica aí disponível para o diálogo. Eita, professor, quanta coisa! Eu já vou começar então com esse diálogo. Peço para vocês que estão acompanhando essa troca, essa aula mesmo, né, tão inspiradora, que se inquietem também, mande suas perguntas e suas inquietações para o professor Jarbas. Eu começo a te questionar, professor, dentro desse processo, desse corpo-movimento, desse lugar que é você enquanto agente formador, né, dessa educação, e como que é para você entender essa construção coletiva com outras pessoas que de dentro do campus, de dentro do dentro desse lugar de rua e de instituição, né? Como que é esse cruzamento, esse encontro, essas insurgências dentro também, educacionalmente pensando isso, no sentido do silenciamento que eu percebo que paira assim. As pessoas brancas, elas apresentam um silêncio que muitas vezes a gente não consegue entender ou não consegue atravessar essa barreira. E aí parece muito que fica algo centralizado, focado, e parece que essa educação antirracista precisa necessariamente ser promovida por pessoas negras, ou então ela nunca vai existir. Como que você entende esse lugar do silêncio? Essa é a minha primeira pergunta, assim, entendendo esse trajeto desde que você fez da lei, desde que você traz o saber notório para dentro da instituição, desde que você traz essas experiências da rua para dentro e entender isso num lugar onde que esses sujeitos e sujeitas eles se colocam, né? Nossa, eu nunca fui chamado de professor, né? Que é uma frase muito forte, mas que ele está ensinando o tempo inteiro ali socialmente, né? Como que é isso? Glau, então, é muito complexo isso, na verdade, porque a gente ainda vive uma universidade branca. Por isso que eu comecei lá, a primeira coisa que eu disse, a gente precisa lembrar que a universidade é branca. A gente ainda vive essa universidade branca como a base, né, do que é essa construção de conhecimento e do que é a educação. Então, partindo desse lugar, a gente tem muitos problemas. Primeiro, no lugar que é muito comum, ainda mais com a popularização dos trabalhos da Djamila, né, sobre lugar de fala, das pessoas se sentirem muito num lugar quase acomodado de falar, não, não é o meu lugar de fala, então eu prefiro não falar, né? E aí reduzindo o lugar de fala como se fosse só a posição, né? No lugar, a posição que você ocupa para a produção de alguma fala, de algum discurso.
E a própria Djamila aponta o tempo inteiro que lugar de fala não é isso, né? Lugar de fala é outra coisa. Lugar de fala tem a ver, sim, com a posição e a construção do discurso, mas ela também de que maneira que a gente, de que maneira que dentro da relação eu entendo qual é a minha posição no processo de construção. E aí, esse é o grande desafio. É a universidade branca entender que se não há pessoas, por exemplo, nós temos pouquíssimos professores indígenas na universidade brasileira como um todo. Se a gente pegar todos os professores indígenas em todas as universidades brasileiras, são pouquíssimos. Isso significa que a gente não vai abordar as questões indígenas dentro da educação, né? Então, esse é um desafio muito grande, porque a gente, primeiro, vai se esbarrar, né? Vai nas questões do lugar branco do privilégio. Então, eu prefiro não discutir porque não é o meu lugar de fala, que é talvez a coisa que a gente mais ouve, né, sobre esse assunto. E no lugar de não tenho conhecimento sobre o assunto, não posso avançar. E aí a gente fica muito solitário dentro desse espaço que é a instituição universitária, né, por exemplo. E aí, o que eu fico pensando? Existe, só para poder trazer um dado que talvez nos ajude também a pensar nisso, né? Em 2016, foi aprovada uma legislação que obriga a todo o setor público a destinar em seus concursos 20% de vagas para pessoas pretas, né? Então, todo concurso público precisa agora abrir 20% de vagas para pessoas pretas. Só que a legislação ela é muito importante e necessária, mas o que a gente não se atenta é que nós estamos num momento político que a gente não tem, por exemplo, abertura de novas vagas e abertura de novos cursos nas universidades. E para a gente alcançar 20% de professores e professoras, técnicos e técnicas negros e negras nas universidades, nós vamos demorar aproximadamente 30 anos. Então, daqui a 30 anos, talvez a gente tenha 20% do nosso corpo docente de pessoas pretas. E aí, ocorre uma situação que eu sinto muito assim na minha pele preta, que é de, muitas vezes, de estar solitário nesses espaços de debate, nesses espaços de discussão. Porque parece que a gente está sempre conversando sozinho sobre os assuntos, né? Então, o que eu fico sempre... E aí, no compasso contrário disso, e graças à lei de cotas, a gente tem mudado a realidade e a cor da universidade brasileira pública ao longo dos últimos 10 anos de implementação da lei de cotas. A UFO, por exemplo, nós saímos de uma predominância de pessoas das classes A e B na Universidade Federal de Uberlândia para uma predominância das populações de classes C e D. Né? E, ao mesmo tempo, a gente cria um outro problema dentro da universidade, que é a permanência das pessoas carentes dentro da instituição. E que, normalmente, as pessoas carentes são as pessoas pretas e as pessoas indígenas. Porque a gente não tem um financiamento da assistência estudantil no mesmo volume necessário da entrada das pessoas pelas cotas raciais. Né? Então, olha o conjunto de situações que a gente tem, né, só para a gente poder falar da universidade, das universidades brasileiras. Então, né, nesse contexto todo, o que eu acredito? Eu acredito que, primeiro, a gente não pode esperar, a gente precisa fazer. Imagine se há 80 anos atrás o Abdias falasse, não vou aguardar para poder pensar no Teatro Experimental do Negro. Né?
Se há 50 anos atrás a Lélia Gonzalez falasse, não, vou aguardar para falar de português, porque talvez ainda não é o momento. Então, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. E aí, esse fazer alguma coisa parte do lugar que a gente ocupa, da posição que a gente ocupa e dessas situações que a gente pode criar. Então, se eu sou um professor na educação básica, o que eu posso fazer hoje para construir uma educação antirracista? Se eu sou um professor na universidade, o que eu posso fazer hoje para construir uma educação antirracista? Se eu estou numa posição em alguma instituição pública de saúde, o que eu posso fazer hoje para fazer uma saúde antirracista? Né? Então, pensar na urgência e na emergência do que a gente tem para hoje. Uma delas, para mim, é isso que você falou, que é essa relação com essa população e com esses saberes que, a princípio, se mostram como fora da universidade, mas que, na verdade, para mim, eles são totalmente integrados ao que a gente pensa e ao que a gente faz na universidade. Então, trazer essas pessoas das congadas, as pessoas pretas, as pessoas indígenas para dentro da universidade, para mim é um exercício, na verdade, que é fundamental, que é o de escuta. Se eu não escuto, se eu não valorizo o saber do outro, né, dificilmente eu vá ser respeitado num lugar, não no sentido do respeito da imposição da hierarquia, né, do baixar a cabeça, mas respeitado no lugar da construção da relação, né, de entender essa relação como potente nesse processo com a sociedade. Então, como que a gente pode facilitar os caminhos e processos? É quase como o tempo inteiro pensar assim, cheguei aqui, o que eu posso fazer para trazer mais de nós para cá? Como que eu posso dar a mão, né? Eu não quero ficar aqui sozinho, eu quero que mais pessoas venham, eu quero que mais pessoas estejam aqui, que mais pessoas possam construir esses espaços, essas relações e essas problematizações, né? Porque a gente ainda vai ter que problematizar muito as coisas para que a gente possa alcançar minimamente algumas questões que nos interessam, né? Não sei se eu te respondi. Respondeu para além, assim. Eu vou te encher de pergunta enquanto não aparecer aqui no nosso chat. Mas, ó, tem um comentário bem legal aqui. Jarbas, como essa sua pesquisa, prática, fundamentação está sendo refletida na oficialidade do pensamento curricular do curso de dança barra teatro da Universidade Federal de Uberlândia? Bem, eu acho que o silêncio já ajuda, né? Um pouco assim. Eu acho que não está sendo refletido, né? Eu acho que aquela coisa de santo de casa talvez não faz milagre, né? Eu fico muito às vezes pensando nessa dificuldade da implementação desses conteúdos dentro do currículo, efetivamente falando. A gente teve há alguns anos a reformulação do currículo do curso de teatro aqui, e a gente não teve a inclusão, por exemplo, de disciplinas que falem sobre aspectos de culturas tradicionais, culturas populares, o teatro popular. Esse campo ficou restrito ao campo da comicidade, né? E a gente sabe que não é nesse lugar efetivamente que a gente trabalha, especificamente falando, né? E no curso de dança, eu acho que é a mesma coisa. A gente está num processo de reformulação curricular e a tendência é que a gente não alcance uma efetivação de transformação de currículo para atender efetivamente essas demandas. Nesse lugar também, do currículo especificamente falando, eu fico pensando muito nessa coisa que eu pontuei na fala, né, sobre porque muitas vezes a gente ouve falando assim, esse assunto vai ser tratado de modo transversal. Então, por exemplo, né, a gente está no momento agora que a gente tem 4 legislações básicas que precisam estar no currículo da universidade. Sem essas legislações, os currículos não são aceitos pelo MEC, ou vão ser muito mal avaliados, que é educação étnico-racial, a gente já falou aqui da legislação, educação ambiental, a segunda, direitos humanos, a terceira, e a quarta, que é a extensão curricularizada. Essas 4 legislações, elas são obrigatórias para todos os cursos
superiores no país, todos os cursos de graduação no país. E aí o que a gente tem, na verdade, a gente, muitas vezes a gente pega, por exemplo, um conteúdo de educação ambiental que não é tratado numa disciplina específica, ou direitos humanos, que é tratado em disciplinas muito genéricas e generalizantes sobre o assunto. A gente pouco fala, por exemplo, de inclusão, né, de pessoas com deficiência na educação. Para além da obrigatoriedade da disciplina de Libras nos cursos de licenciatura, quase nunca a gente tem, por exemplo, falando sobre outros aspectos da inclusão, né? E nós estamos num momento social que a quantidade de pessoas neurodivergentes que tem conseguido laudos médicos, né, apontando a sua neurodivergência é gigante. Então, assim, pessoas autistas, né, pessoas com algum tipo de, por exemplo, altas habilidades, né? Então, é uma série de conjuntos de questões que, às vezes, a gente não trata isso efetivamente dentro do currículo. Aí, voltando para a questão da negra e indígena, isso, ao mesmo tempo, não tem aparecido. Então, na UFO, o que eu vejo bastante acontecendo é assim, pontualmente isso acontece em algumas disciplinas, e em algumas emendas de disciplinas que colocam isso como quase obrigatório, né? Mesmo assim, depende de quem está aplicando a disciplina, sempre. Como eu disse, né, a gente pode ter uma disciplina que seja teatro negro, e chegar um professor falando que não acredita em teatro negro, né? Ou uma disciplina de culturas tradicionais, e chegar um professor falando, não acredita em culturas tradicionais, vamos estudar arte urbana, né? Então, assim, o tipo de abordagem, o tipo de procedimento, ele ainda é bastante complexo. Nas minhas atividades, especificamente, o que eu tenho tentado fazer? Eu tenho sempre nas disciplinas que eu atuo, incluído isso como temática e como questão central das disciplinas, abordado isso na prática e na teoria, quando a gente fala de graduação, e na pós-graduação mais no campo teórico do que no campo prático. Então, por exemplo, no semestre passado eu ofereci uma disciplina optativa cujo foco foi letramento racial. Então, a gente trabalhou com Lélia Gonzalez, Abdias do Nascimento, Nima Lino Gomes, Luiz Rufino, a gente trabalhou uma série de Jamila Ribeiro, Silvio de Almeida, uma série de autores e autoras negros e negras e indígenas, né? A gente também trabalhou com Ailton Krenak, com Daniel Manduruku, com Geni Nunes, né? Então a gente foi trabalhando essa perspectiva para poder entender esse lugar dessa produção desse conhecimento nas artes cênicas nessa relação. Mas isso ainda não é, por exemplo, um currículo obrigatório, né? Então, a nossa dificuldade, muitas vezes, é que esses temas entrem como currículo obrigatório nos cursos, e não como optativas, eletivas, ou como temas transversais, né? E aí, uma coisa que eu tenho sempre falado e sinalizado é que a gente precisa pensar que o currículo deve ter momentos onde a gente, mesmo que não seja uma disciplina específica do assunto, se eu for tratar o tema transversalmente no assunto, então, vou dar um exemplo aqui bem, assim, vou dar uma disciplina de performance. Então, se eu for trabalhar com a disciplina de performance e eu quero tratar o assunto, eu preciso que esse assunto seja objetivo, específico da disciplina. Ela não pode entrar só como bibliografia complementar. Ela precisa ser objetivo específico da disciplina. Então, esse desafio de olhar para todas as nossas disciplinas dentro de um currículo e verificar como que a gente está incluindo esses aspectos que envolvem antirracismo, anticapacitismo, o movimento contra as violências, né, LGBTfobia,
as discussões de gênero, né? Como que essas questões entram, mas como que elas entram como objetivo específico das disciplinas, mesmo que sejam disciplinas mais genéricas, como, por exemplo, performance. Né? Poderia falar outras disciplinas, né? Ou, por exemplo, que se eu for estudar História do Teatro Brasileiro 2, como que dentro de História do Teatro Brasileiro 2 é objetivo específico e tem que ser, é obrigatório estudar, né, o teatro negro no Brasil. Então, enquanto a gente. E aí, essa dificuldade também acontece porque nós temos poucas pessoas pretas ocupando esses espaços, indígenas, e nós temos poucas pessoas brancas que se lançam em se aprofundar nesses temas. Então, acaba que eles são tratados quase sempre pontualmente e de uma forma generalista, e não com o aprofundamento que a gente acha que é necessário, né? É isso, é um desafio, né? Acho que eu não sei como está o UNB nesse assunto também, talvez o Érico possa falar para a gente também um pouquinho depois, mas, assim, o que eu sinto é um desafio muito grande o tempo inteiro, né? E um desafio para que a gente não seja, para que a gente seja ouvido também, né? O tempo inteiro você tem que estar falando, o tempo inteiro você tem que estar mostrando que aquilo precisa estar incluído dentro do currículo, né? Em todas as esferas do currículo, né? Infelizmente, sim, né, professor? E se a gente for pensar num contexto histórico, a gente entende que esse mesmo movimento que a gente vem dando continuidade, ele acontece lá atrás, né? O movimento negro, o movimento de pensar a estrutura institucional, de pensar o racismo dentro dessas cadências, de pensar como transformar e como se emancipar também dentro do processo, entendendo que o racismo ele nos priva de, em todas as formas de existência, né? É, quando você pergunta aqui da UNB, eu estou dentro dessa pesquisa, junto com o Érico, que é analisar, fazer exatamente esse exercício que é de análise e catalogação mesmo desses currículos e entender se existe alguma ementa que vai trazer um referencial de pessoas negras, e o que a gente pode colidir e entender com isso é que não existe, e se existe é jogado na salinha do TEAC, né? Que é algo que eu fiquei refletindo assim, não vem como você bem colocou, como algo específico, como algo objetivo, vem sempre sem força, jogado lá para baixo, no sentido de uma salinha escura. E é isso, assim, quem vai dar esse TEAC, né? Aqui é assim que a gente usa essa nomenclatura, assim, que é a técnica experimental, né, em arte cênica. Então, quem vai aplicar essa matéria, quem vai aplicar essa metodologia, e geralmente não é assim, vem pessoas que estão provocadas com as suas pesquisas, pessoas negras, né, que se colocam para fazer isso. E a gente entende essa instituição ainda muito centralizada num estudo eurocentrado, né, num lugar assim onde que é, é, parece que a gente vai tentando avançar e vão criando outras rotas de estruturar o racismo, de atualizar esse racismo, né? De outras maneiras assim. Quando eu fui analisar o PPC, que é o Projeto Pedagógico Curricular, do curso de licenciatura, eu me deparei justamente com isso. Tem uma disciplina, essa disciplina é ofertada no turno noturno, e aí também para mim já é uma outra questão, porque a gente entende que quem estuda à noite o corre é diferente, a metodologia é diferente, e aí dentro dessa disciplina só é mencionada a Lei da Maria Martins e como bibliografia complementar. Ou seja, não tem essa atenção, não tem esse estudo específico, a gente não consegue aprofundar. Mas aí essa estrutura eurocêntrica, Europa, França, ela tá bem estruturada, bem enrijecida dentro do currículo. E entendendo isso, principalmente entendendo a arte, é entender que como que eu, uma pessoa de pele tinta, vou pensar a minha arte, eu vou pensar a minha formação, que é a primeira questão que vem, né? Como que eu vou me sentir pertencente dentro dessa esfera institucional?
quando você traz os termos, né, de recriar, problematizar, aí eu comecei a pensar que confrontar, pertencer, né, que é nesse sentido assim, sim, e quem estuda a nossa arte, quem estuda a nossa tecnologia, quem estuda as nossas tradições, entendendo que isso também é um material referencial intelectual, né? E aí eu penso quais são esses agenciamentos que a gente tem também dentro da universidade. E para mim sempre cai nessa questão. É coisa de preto, então preto resolve. E por mais que a gente discuta e dê nome, né, que a universidade ela é racista, ela é elitista, que ainda não se cumpre as leis, as resoluções como a gente gostaria que fossem cumpridas, mesmo colocando assim, esse silenciamento ele ecoa nessas paredes, né, da universidade, colocando a gente sempre nessa estrutura de pensar o racismo. Então, penso eu que para se ter uma educação antirracista, é preciso a gente entender a história do Brasil, é preciso a gente entender como que negro chega aqui, negra chega aqui, é preciso entender quais são os povos originários que ocupam essa terra, é preciso entender a política do momento atual, como que ela funciona, é preciso refletir esse tempo que a gente está vivendo, porque é isso, é Angela Davis, Abdias Nascimento, eles refletiram o tempo deles, né? E agora a gente está aqui para refletir o nosso, e quais os mecanismos que a gente usa. E o que ressoa em mim é esse lugar de eu sempre vou estar falando para você, você sempre vai estar falando para mim enquanto pessoas negras, mas cadê as pessoas que a gente gostaria que se pronunciassem também? Nesse sentido, essas pessoas brancas, cadê elas? O que elas têm para falar sobre isso e como ela pensa a construção, porque entendendo esse lugar que a arte, principalmente, ela constrói a partir de imaginário, né? A gente cria, nesse processo criativo, personagens, a gente cria estética, a gente cria movimento, então isso é arte. E como que a gente pensa a arte quando a gente não está inserida nela? Né? É uma inquietação muito grande assim que eu tenho enquanto artista. E aí eu falo, eita, eu sei que é complexo discutir porque a gente está dentro dessa discussão, né? Então, mexe muito também com a questão emocional de saúde mental da gente, assim, de entender esse agenciamento, de entender como combater o racismo, sabendo que ele estrutura a sociedade como um todo, mas de entender que é a partir da educação, eu acredito que seja a partir da. E quando você traz a questão dos corpos, da pele, eu tive esse confronto de sempre ser a pele mais escura da sala em toda a minha vida. E agora, nesse momento atual, quando eu olho a telinha, eu sempre faço essa comparação, né? Eu falo, deixa eu ver quem é a pessoa mais escura da tela. Essa pessoa mais escura sempre sou eu. Então, entender assim, essa pele tinta, o que que ela. Só dela existir, o que que ela fala, né? E o que que ela ecoa dentro desse lugar de confronto e de pertencimento também. E aí é isso, eu acho que é muito pano para manga. Acho que a gente precisava de mais tempo para se deixar, a gente vai se alongar aqui por muito tempo, porque tem muita coisa para ser dita e para ser estruturada, mas acho que é chamar essas pessoas que a gente quer que tenha essa escutativa, né? Que a gente quer que materialize o que já está posto, o que a gente já vem fazendo também, que é muita coisa, né? E aí é só mesmo para nos provocar mais um pouquinho dentro disso. Vou passar a bola para você, e aí, se você quiser já ir dando suas considerações finais para a gente poder ir encerrando, fique à vontade. Lau, obrigado pela fala, porque é isso, né? Sim, eu tento provocar muito as alunas e os alunos do curso de dança, né? Nesse momento eu estou atuando quase que na graduação, quase que exclusivamente no curso de dança. E eu tento provocá-los muito o tempo inteiro a refletir sobre essas questões, né? Então, assim, como que eu, enquanto uma pessoa branca, penso o racismo? Como que eu, enquanto uma pessoa negra, de pele menos retinta, penso o racismo? Como que eu, uma pessoa preta de pele mais retinta, penso o racismo? E o pensar numa relação também com a experiência, né? Porque a experiência também é pensamento, né? E como que eu vejo isso no movimento, né? Então, quando a gente vai para a prática, como que eu vejo esse corpo em movimento?
Porque, e aí, a gente tem um ex-aluno do curso de dança que está fazendo mestrado agora, que é o Alexandre Royce, que ele está pesquisando um pouco esse lugar da dramaturgia da dança nos corpos pretos, os corpos negros, retintos. E aí, a gente conversando, né, nessa disciplina que eu falei que o ano passado eu dei né, ofereci no mestrado, a gente falava um pouco sobre isso, né, que assim, porque ele fala assim, um corpo negro no palco já está dizendo um monte de coisa. Eu concordo plenamente com você, mas o corpo negro no palco dizendo um monte de coisa diz o quê? Né? Que é isso, assim, a gente também não pode pensar que só a nossa existência vai ser suficiente para poder mudar as coisas, né? Que só a nossa insistência, isso que você fala, né? Como que a gente combate o racismo diariamente com a nossa existência, mas diariamente também com a nossa produção acadêmica, com a nossa reflexão, com os nossos embates dentro desses espaços, com as nossas produções, né? Porque às vezes é isso, às vezes a gente vai precisar adentrar um pouco o universo mais duro da universidade branca para poder fazer esse processo. Eu acho que a gente não precisa, né, colocar máscaras brancas, como, como o Fanon propõe, né, diz, o seu trabalho, esse processo. E acho que o nosso trabalho é justamente o de quebrar essas máscaras brancas, porque eu também fui formado num currículo totalmente branco, né? Então, eu venho de um curso de teatro, onde eu sei muito sobre, né, estudei muito Stanislavski, estudei muito Meyerhold, estudei algumas figuras que são muito importantes no teatro, né, Eugênio Barba, mas não estudei, né, Abdias do Nascimento, por exemplo, né. Então, como que a gente equilibra os nossos currículos? E aí eu acho que essa é uma questão importante quando o Mogobe Ramose traz, né, a questão da filosofia Ubuntu, né, e eu acho isso importante para a gente, né, da gente fazer um processo que é de não repetir com o branco o que eles fizeram com a população preta, na diáspora negra. Né? Então, não é a gente negar e nem querer cometer um epistemicídio com o pensamento branco. Primeiro que a gente não tem armas para isso. A gente nunca vai conseguir isso. Porque a gente sabe dessa história, né? A gente sabe que precisaria de 300 anos de colonização, com subjugação da pele branca, com as pessoas brancas sofrendo, sendo escravizadas, não tendo acesso, não tendo direito, e depois desse tempo voltar, né, serem libertadas, mas sofrerem todos os apagamentos e todas os cortes, né, econômicos, sociais, políticos, educacionais, possíveis. A gente sabe que isso é impossível de acontecer. Mas a gente sabe também que é possível, por uma ética Ubuntu, a construção de uma relação onde a gente equilibra esses processos e encontra aí um lugar de diálogo possível, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso. Tem alguns momentos que a gente precisa realmente levantar a voz. Tem alguns momentos que a gente realmente precisa colocar em evidência, dar a atenção, centralizar a relação no pensamento negro, no pensamento indígena, no pensamento, né, descolonizado, né? Porque senão a nossa tendência é a de repetir o processo colonial, porque foi assim que a gente aprendeu, né? Como diz Paulo Freire, né? O oprimido, né? Muitas vezes só vai conseguir fazer o mesmo processo que ele recebeu, né? Só vai conseguir também reproduzir a opressão. Então, o que a gente talvez precise nesse momento, pensando em currículo, pensando em educação, pensando em arte, é a gente construir caminhos em que a gente, do nosso lugar, desse momento histórico, como você disse, né, das nossas experiências, das nossas ações, partindo daquilo que está no mais próximo possível da gente, do nosso lado, né, muitas vezes, partindo desse lugar, construir caminhos para que a gente possa dar os primeiros passos para uma educação antirracista. Então, quando eu olho para o trabalho, por exemplo, da Thalita, pena que ela não está aqui para poder falar um pouco mais, né, infelizmente, mas
Quando eu olho para o trabalho da Thalita e vejo o quanto que as crianças saem de um lugar de pensar aquela lógica generalizante do lápis do cor de pele para uma lógica do qual é o lápis que se relaciona com a minha pele, né? Isso para mim é a lógica desse saber local, né? Quando a gente faz esse processo de mergulho, né? E que foi o processo, né, que a gente teve aí, por exemplo, com o pensamento da afrocentricidade, com o pensamento da negritude, com o pensamento do quilombismo. Então, como que a gente recupera essas questões para que a gente possa produzir uma educação, produzir um ensino de arte, produzir uma prática pedagógica e currículos. Tomara que em breve a gente consiga, né, currículos que sejam realmente voltados para essa educação antirracista, né? E uma educação antirracista de verdade, né? E não aquela só do estamos fazendo uma educação antirracista e, na verdade, né, não é isso. Bem, olha, eu te agradeço muito pela troca da noite, agradeço as pessoas que estiveram aí assistindo, participando, colaborando, agradeço o Érico pelo convite, né? Desejo sucesso ao projeto, vida longa a esse projeto. O Berlândia já está aí numa rota que eu já pedi para poder a gente estabelecer mais relações, né, Érico? A gente vai construindo mais caminhos, porque também eu acho que esse é um desafio que a gente precisa fazer para que a gente possa construir, que é fazer juntos, né? Então, quem está fazendo? Onde está fazendo? Então, olhar o Érico fazendo esse trabalho na UNB, olhar a Alexandra fazendo trabalho na UFBA, né? Olhar as pessoas que estão produzindo para que a gente possa, vem cá, me dá sua mão, né? Te ofereço também a minha, vamos encontrar caminhos possíveis juntos, né? Para a gente poder avançar nesses lugares. O desafio é grande, mas eu acho que a gente tem axé suficiente para poder enfrentar isso de frente, né? Então, obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade e vamos juntos. Muito bom te ouvir, professor. Também só sou gratidão. Acho que quando a gente se junta, isso toma força, toma estima, né? É possível entender que é possível, né? É possível esperançar. Então, assim, enquanto aluna, pesquisadora, pessoa negra, eu sou muito agradecida também pela tua presença. A de Thalita também, que ressoa dentro desse encontro. E é isso, simbora, né? Continuar existindo em poesia, em afeto, em beleza, que o povo aqui é lindo, né? É isso. Érico? Eu sempre esqueço, gente, não tem jeito, eu sempre esqueço o microfone. Na função aqui de encerramento, né, dessa noite maravilhosa, queria só agradecer, né, a brilhante mediação de Glau, né, agradecer por estar aqui com a gente, agradecer o reencontro com Jarbas, mesmo que virtualmente, né, já desejando melhoras ao pequeno, e um beijo à Thalita, que não pôde estar aqui com a gente, pelo menos na tela, e dizer que, Jarbas, eu percebi que tua pesquisa é muito necessária, assim, como você e Thalita, a tua e de Thalita, né, e essa riqueza dela estar no ensino básico e também na universidade, você está na universidade e está dialogando com o ensino básico, tendo filho no ensino básico, então essa riqueza, como vocês conseguem pensar e refletir e, de certa forma, propor possibilidades, né, concretas de realizações, né, tanto no âmbito teórico, metodológico, prático, né, cultural, artístico. Então, é de uma riqueza muito grande. A gente precisa ter acesso a essas pesquisas, mas a gente vai ter. tudo por partes aqui, né? Então, eu te agradecer demais que esse encontro também seja um início, a continuidade, né? Que já nos encontramos há muitos anos atrás, né? E que seja a continuidade desse projeto conjunto de repensamento antirracista mesmo. E aí eu só queria finalizar, né, para o público que está aí e que vai assistir depois, é que a palestra que Jarbas e Thalita ofertaram para a gente hoje, ela foi precedida por várias outras. Esse projeto começou em janeiro,
com palestras da professora Adina Cândido de Paula, da UFVJM, né, que é em Minas, o núcleo dela é em Diadema. Ela fez uma palestra sobre educação antirracista se faz no respeito à Lei 10.639/2003. Ela fez uma abordagem também histórica sobre a África incrível. Em abril, a gente deu continuidade com a professora Alexandra Dumas, Desenhando o Racismo, Currículo e Artes Cênicas, também uma brilhante palestra. Em seguida, ainda em abril, a professora Núbia Moreira, da UESB, da Estadual do Sul da Bahia, Tudo que Nós Tem é Nós, Conversas Enegrecidas no Currículo. E a penúltima, antes dessa de Jarbas, foi a do professor Emerson de Paula, da Unifap, lá do Amapá. Um giro por epistemologias afro-ameríndias no curso de teatro da Unifap. Tudo isso, gente, está disponível aqui no PPG 100, no YouTube do PPG 100 da UNB. Então, está disponível aí para a gente usar como material de pesquisa. A de Jarbas hoje, de Thalita, vieram contribuir de forma também maravilhosa com essa nossa discussão. Então, agradecer a todo mundo que nos prestigiou hoje e as ex que vão em breve. Jarbas, muito obrigado. Dá um beijo em Thalita. Agradecer ela também. Glau também, muito obrigado. Boa noite a todo mundo. Boa noite.